Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Animado, pastor? Animado. E hoje o assunto, pastor, é extremamente solene e importante, porque vamos tratar de um assunto hoje que faz parte da religiosidade do brasileiro. E eu acho que vai ser muito esclarecedor. Você não pode perder, viu? Então, fica firme aí, porque nós vamos estar de volta daqui a pouquinho para tratar desse assunto fundamental com você. Então, antes de divulgar o tema do programa de hoje, conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Voltamos já, não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar do seguinte tema: o perigo da superstição. O brasileiro é tido como um povo religioso, um povo achegado à religião. E eu começo então com uma provocação, reverendo Hernandes. Toda religião é boa ou toda religião leva a Deus? Pastor, isso faz parte do dito popular. Todo caminho leva a Roma, toda religião é boa, o que é importante é ser sincero e toda religião leva a Deus. Nada mais longe da verdade do que isso. Isso não tem amparo na verdade, não está calçado com a verdade este pensamento. Aliás, nenhuma religião levou o homem a Deus. Para Deus, o único caminho é Jesus Cristo. Agora, como é que eu posso saber se uma religião é verdadeira ou falsa? É boa ou ruim? Está conduzindo a minha vida de maneira certa ou errada? É passando o que ela prega, o que ela ensina, o que ela pratica pelo crivo da palavra de Deus. Esse livro, a Bíblia, é para os cristãos a única, não uma, a única regra de fé e prática. Se o que eu prego está de acordo com o que a Bíblia está dizendo, então essa religião, ela está ensinando a verdade. Se eu prego outra coisa, se eu envieso o que está aqui, se eu torço o que está aqui, se eu sou pragmático e prego o que as pessoas querem ouvir e gostam de ouvir e não o que está aqui, essa religião, por mais popular, é falsa e vai conduzir o cidadão para um abismo. Então eu vou aprofundar um pouco mais. Se aquela religião me proporciona o que eu vou chamar de tranquilidade, se eu gosto, se ela me faz bem, se ela me põe para cima, ela não é essencialmente uma religião boa? Veja bem, eu não estou dizendo que uma religião verdadeira vai me fazer mal, vai me botar para baixo, vai me deixar triste, vai me deixar assim frustrado com a vida, vou sair lá cabeça baixa, triste, desesperado, muito assim sem sabor para viver. Agora, o meu bem-estar não é o critério único de julgamento.
para eu identificar o que é falso e verdadeiro. A Bíblia diz que o meu coração, o seu coração, o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele pode se enganar, e se engana tantas vezes. O projeto de Deus nem sempre é o meu bem-estar. Aliás, a primeira mensagem que a Bíblia apresenta para nós é de confronto, é de desconstruir esse bem-estar, é de me reduzir a nada, é de me levar a uma condição onde eu reconheço que eu sou pecador, que o meu pecado é uma ofensa à santidade de Deus, que eu estou debaixo do juízo de Deus, debaixo da ira de Deus, e que a única chance de eu levantar a cabeça e viver é eu me arrepender. E arrependimento significa eu reconheço que eu errei, eu estou triste porque errei e abandono aquilo que eu fiz de errado e me volto para Deus, para crer nele, no seu Filho, como meu Salvador. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Eu pergunto ao senhor, qual então é a bússola que deve me guiar? Qual efetivamente deve ser o instrumento para que eu possa analisar se uma religião é boa ou não, ou se o profeta é verdadeiro ou é falso? Veja bem, um profeta é falso quando ele fala em nome de Deus o que Deus não está falando. Quando ele promete paz quando não tem paz. Quando ele diz, não tem problema, o pecado todo mundo comete, você não vai sofrer consequência, está tudo bem com você, descansa o seu coração, não tem problema não. Quando Deus está trazendo uma palavra, você precisa se arrepender. Esse é um caminho de morte, esse é um caminho de juízo. Ou quando ele proíbe o que Deus não está proibindo. Eu recebi um e-mail ontem de uma pessoa que disse o seguinte: pastor, eu vivi 30 anos numa determinada religião como escrava. Era uma mulher que disse: eu não podia rapar o pelo das axilas, eu não podia usar um adereço, um brinco na orelha, por mais discreto que fosse. Eu tinha que vestir roupas até os pés, inclusive para dormir, porque se Jesus voltasse de madrugada e eu estivesse sem uma roupa até os pés, eu não subiria com ele. Ela me disse: eu vivi num regime de opressão, de medo, de usos e costumes, como que uma camisa de força. Ou seja, esses usos e costumes são passados para as pessoas como se doutrina bíblica fosse e escravizam as pessoas em nome de Deus, proibindo a elas o que Deus nunca proibiu. Ou o falso profeta pode ser o contrário. O contrário, Deus proíbe e eles não. Nada, que nada, vai ter paz, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ou quando o profeta é falso, quando ele prega outro evangelho. A Bíblia está dizendo uma coisa e prega outra. Quer um exemplo? Hoje as pessoas dizem assim para você, ao ouvir um sermão de um teleevangelista, você precisa ter fé em Deus, mas você precisa ter conexão com essa fé. Então você vai botar um copo d'água em cima do seu rádio, em cima da sua televisão. E aí eu vou orar aqui da televisão e você vai botar o copo d'água lá na sua casa. Essa água benzida, orada, depois você bebe. Aí isso vai ter um grande efeito espiritual. Eu pergunto, onde que a Bíblia ensina isso? Onde que tem Deus ensinando essa prática? Então, eu não tenho liberdade de ficar criando coisas novas, água em cima do rádio, o azeite lá de Israel, água do Jordão, rosa ungida, toalha suada, achando que esses mecanismos místicos do sincretismo são tônicos para a minha fé. Ao contrário, isso está me tirando da Bíblia, está me levando para práticas pagãs, místicas, sincréticas. Isso é superstição, isso não é fé, isso não é cristianismo. As pessoas que ensinam isso
são falsos profetas. Nós estamos caminhando para a finalização do primeiro bloco e voltamos já. Um breve intervalo, não saia daí. No programa de hoje estamos tratando a respeito do perigo da superstição, o perigo do sincretismo. E aqui, pastor Hernandes, agora no segundo bloco, eu faço então uma tentativa de contato entre o tempo presente e a Idade Média. Certo. O senhor vê alguma semelhança? Vejo, pastor Jailton, vejo sim. Veja bem. A Idade Média foi um período, e a Idade Média vamos entender que é o período do 5º ao 15º século. São 1000 anos, 1000 anos. É o período aí da chamada escolástica, o período também chamado até de Idade das Trevas. Foi um período em que a igreja tornou-se forte, robusta, economicamente, politicamente, mas ao mesmo tempo essa igreja se desvia doutrinária e moralmente do verdadeiro cristianismo. Então, começaram a se criar muitos mecanismos de sincretismo e de superstição. Por exemplo, é sabido hoje que a quantidade de prego que já foi vendido como relíquia sagrada da cruz de Cristo dava para construir a Arca de Noé. Os pedaços da lasca da cruz de Cristo espalhadas pelo mundo dá para construir um navio transatlântico. Isso é superstição, pegar um objeto, transformar aquele objeto numa ponte espiritual, como se aquele objeto tivesse em si poder. Quer ver uma coisa, pastor? Hoje eu faço caravanas para Israel todo ano. Uma das maiores tristezas que eu tenho é ver como igrejas aqui no Brasil, levando grupos para Israel, transformam o território de Israel num lugar de misticismo. Pessoas que já recebem das empresas um vidrinho ao chegar no Jordão, para encher aquele vidrinho de água do Jordão e trazer para o Brasil, como se aquela água fosse diferente das águas que jorram e correm pelos nossos rios. Há pouco tempo eu estava falando com um pastor de mais de 40 anos de ministério, e ele disse, eu falei assim, e aí pastor, tudo bem? E ele disse, tudo bem, estou acabando de chegar de Israel. Eu falei, que bom, como é que foi a viagem? Ele disse, não, eu só fui jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. E eu brinquei com ele, falei, mas pastor, que jejum caro. Mas qual a diferença de você jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de Campinas, de Vitória? Qual a diferença de você orar lá no pico do monte e orar lá no vale? Orar lá no templo e orar dentro do seu quarto? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, o que está acontecendo hoje, pastor Jailton? As antigas indulgências estão sendo desengavetadas pelas igrejas chamadas evangélicas. Tem gente vendendo até lote no céu. Tem gente vendendo rosa ungida, lenço ungido, chaveirinho e tanta quinquilharia, como se aqueles objetos que eles fabricam e vendem, porque a igreja se tornou um mercado, uma empresa financeira, exploram as pessoas que desconhecem a Bíblia, porque se conhecessem, por isso que a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Uma pessoa que não conhece Bíblia vira massa de manobra na mão desses camelôs da fé, que usam esse artifício da superstição e do sincretismo para enganar as pessoas e afastá-las de Deus em nome de Deus e das Escrituras. Pastor Hernandes, é um perigo muito grande o avanço da superstição, inclusive no meio evangélico. Nós temos hoje muitas igrejas que se auto-intitulam evangélicas, mas elas estão mais próximas de um paganismo. Como o senhor analisa esse quadro neste espectro, neste segmento do evangelicalismo nacional? Veja bem, para mim entra um aspecto de pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é a filosofia mais popular do século passado, que começou nos Estados Unidos.
E o pragmatismo diz o seguinte: eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. Eu não pergunto, é certo? Não, eu pergunto, dá certo? Nós somos uma nação, como o senhor disse, de miscigenação de raças. Os escravos da África, os portugueses que vieram da Europa, os indígenas nativos daqui. Então nós misturamos as raças. Ao misturar as raças, miscigenação, nós misturamos crenças também. Então isso chama-se de sincretismo, mistura de crenças. Aí o que acontece? O que acontece? Essas igrejas pragmáticas começaram a fazer uma pesquisa de mercado. O que o povo gosta? O que dá ibope? O que atrai gente? O que atrai gente numa população carente é falar de cura. O SUS não dá conta, os hospitais estão lotados, eu não tenho dinheiro para pagar um médico. Então, lá aquela igreja cura. E aí propaganda de cura a granel. E aí vira comércio do sagrado. Aí outra igreja descobriu o seguinte: não, o que as pessoas querem? Não, as pessoas querem ficar rico, quer dinheiro, quer prosperidade financeira. Então, vamos abraçar a teologia da prosperidade. O grande problema é que botam na frente da televisão esse, aquele outro. Não, eu era empregado, agora eu sou patrão. Não, eu pagava aluguel, agora eu moro numa mansão. Eu vivia andando a pé, agora eu tenho um carro importado na garagem. Não, eu vivia cheio de aperto, agora eu sou um mega empresário. Quando a vasta maioria deu o que não podia dar, está vivendo na miséria. Então, usar esses mecanismos de artifícios do sincretismo religioso, da superstição, como isca para atrair as pessoas, enganá-las, ludibriá-las, para fazer o quê? Para pegar dinheiro. Porque esses camelôs da fé estão se tornando mega empresários. Aparecem na revista Forbes como as pessoas mais ricas, das pessoas mais ricas do Brasil, em nome de Deus, explorando as pessoas, usando não a fé, usando o sincretismo religioso. Porque a fé verdadeira, ela não tem nada a ver com isso. A fé verdadeira é a pura, simples confiança em Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o Deus da nossa salvação. Qual é o perigo, então, pastor, da pessoa enveredar pelo caminho do sincretismo? O perigo é o fato de eu não conhecer a verdade. Está lá escrito no profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essas igrejas não têm pregação de Bíblia. Às vezes abre a Bíblia, lê um versículo fora do contexto, torce o texto, torce a hermenêutica. Vou lhe dar um exemplo. Eu estava escutando um cidadão há pouco tempo, de madrugada, na televisão. Cheguei em casa já bem tarde da noite, liguei, ele estava pregando, fazendo uma exposição até razoavelmente boa de Gênesis 22, de Abraão sacrificando Isaac, Deus mandando ele sacrificar, e ele foi, entendendo que Deus podia ressuscitá-lo, e ele entrega o seu filho. Aí o cidadão conclui assim: você também precisa fazer uma oferta de sacrifício. Abraão deu o seu melhor, Abraão deu o seu Isaac. Então, você precisa sacrificar o seu Isaac. Então faz o seguinte: você tem um apartamento? Dá para a igreja. Você tem um carro? Você tem que dar para a igreja. Você tem um dinheiro na poupança? Tem que dar para a igreja. Você tem alguma coisa assim de valor dentro da sua casa, joias preciosas? Dê para a igreja. Ora. Ele torceu o texto na hora de aplicar. Porque o único propósito daquele cidadão naquele momento ali era o quê? Pegar dinheiro. Ele não está interessado no bem-estar daquela pessoa, ele não está interessado na salvação daquela pessoa, ele está interessado em tirar daquela pessoa a lã dela e o último centavo que ela tem no bolso. Por quê? Porque a igreja virou empresa. O púlpito virou balcão. O evangelho que eles distorcem virou produto. O templo virou praça de negócio. E os crentes em consumidores para abastecer o bolso e a conta bancária desses camelôs da fé. Nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, temos um compromisso de ensinar a palavra de Deus. Venha estudar a Bíblia conosco, aos domingos, às 9 horas pela manhã e à noite, às 19 horas. Às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, um lugar de adoração, um lugar de ensino da palavra de Deus, um lugar de comunhão, um lugar de solidariedade. Eu costumo sempre dizer, pastor Jailton, e digo isso com o coração muito leve e tranquilo: nós não estamos interessados no dinheiro das pessoas, nós estamos interessados na vida delas, na família delas, em socorrê-las, em ajudá-las, em abençoá-las, em pastoreá-las, em acompanhá-las com nosso amor e carinho à luz da palavra de Deus.
Então, hoje nós estamos vivendo uma época em que muita gente está escandalizada com a igreja, não quer saber de igreja mais, está desigrejada, está decepcionada, está desiludida e bota todo mundo dentro do mesmo saco, do mesmo balaio. É muito importante você entender que, pela graça de Deus, há pessoas que hoje são íntegras na pregação fiel das Escrituras, tem igrejas que levam Deus a sério, que não querem explorar você, querem ver você reconciliado com Deus e servindo e glorificando o Deus da nossa salvação. Nós estamos, nesse momento, encerrando o segundo bloco, vamos para um rápido comercial e voltamos já, não saia daí. Com muita facilidade, mudamos nossa linguagem, mudamos também nossa maquiagem, mas o que nós somos, nós revelamos, mais cedo ou mais tarde. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Talvez sejamos alguém, não sabemos ainda quem. Com certeza a resposta um dia vem. Bom ou mal, falso ou real, sabemos que o dia final será dia de festa, o funeral. Quem sou eu? Quem é você? Pastor Hernandes, uma igreja séria tem o compromisso de ensinar a palavra de Deus e apontar para uma pessoa que é central nas Escrituras. Quem é esta pessoa? Muito bem, essa pessoa é a pessoa do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara a sua vinda, o Novo Testamento apresenta a sua vinda. O Verbo de Deus se fez carne, armou a sua tenda entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão. Ele veio como nosso Redentor, fiador, advogado. E ele veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Ele voltou para o céu, derramou o Espírito Santo. E ele nos enviou agora a ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, fazendo o discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardarem tudo quanto ele nos ensinou. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, de onde ele governa os céus e a terra e dirige as nações. E ele vai voltar, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Ele vem para julgar vivos e mortos e então dar aos seus a gloriosa recompensa da vida eterna, que ele adquiriu para nós na cruz. A bem-aventurança. E aqueles que viraram as costas para ele e rejeitaram a sua graça, sofrerão penalidade de eterna destruição. Então haverá novos céus e nova terra. Esta é a gloriosa mensagem do Evangelho. A pessoa de Cristo, ela é central. Nós não podemos botar prosperidade no lugar de Cristo. Nós não podemos botar milagre no lugar de Cristo. Nós não podemos botar cura no lugar de Cristo. Nós não podemos botar a igreja no lugar de Cristo. Nós não podemos botar a denominação religiosa no lugar de Cristo. Jesus é central. Nós pregamos a Cristo, disse o apóstolo Paulo, e este crucificado. Não temos outra mensagem, não temos outro evangelho, não temos outra esperança. Você que talvez está tão decepcionado com tudo que você tem visto e ouvido,
Eu quero dizer para você que Jesus nunca decepciona a gente. Ele é o Filho de Deus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água viva, Ele é o bom pastor, Ele é a porta da salvação, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em Jesus a vida tem todo o significado. Pastor Hernandes, a pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus, ela deve ser amada. Nós devemos ter o máximo empenho por estudar a Bíblia e conhecê-lo mais e melhor, porque quanto mais conhecermos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, mais seguro, mais firme nós seremos. E a minha pergunta é, onde a pessoa pode então encontrar uma comunidade séria, comprometida, para estudar a palavra de Deus? Esse é um ponto tão importante, pastor Jailton. Me permita dizer isso, eu estava conversando com um líder religioso certa feita e dizendo o seguinte para ele: pregar teologia da prosperidade não resolve o problema do ser humano para a salvação. Porque para a salvação, a pessoa andar de Ferrari e andar de Fusquinha é a mesma coisa. Se o homem não se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, não importa se ele mora numa mansão ou numa tapera, vai para o inferno do mesmo jeito. Para um homem ser salvo, não importa se ele mora numa mansão ou numa tapera, ele precisa passar pelo mesmo expediente, arrepender-se e crer no Senhor Jesus. E ele é salvo do mesmo jeito. Nós, portanto, não podemos pregar de outra maneira. Então, você que está aí nos assistindo, precisa de uma igreja comprometida com a palavra de Deus, porque o que está em jogo é o destino da sua vida. A Bíblia diz assim, foi Jesus quem disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O fato de você ter sido empregado e ser patrão, o fato de você ter andado a pé e agora anda de carro importado, o fato de você ter vivido uma vida apertada e hoje tem muito dinheiro, para a sua salvação isso não quer dizer nada, nada. Salvação não se passa, ninguém é salvo pela conta bancária que tem. Nós precisamos de Jesus. E a Igreja Presbiteriana, a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, é uma igreja que prega o Evangelho, como ele é, sem acréscimos, sem diminuição, com integridade, porque nós sabemos que não há outra alternativa para você, nem para qualquer outra pessoa, a não ser o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, venha nos fazer uma visita, venha participar com a gente. Você vai ver simplicidade, é claro, leveza, é claro, a palavra de Deus sendo pregada, como ela é, para o seu ensino, para a sua edificação, para o seu enlevo espiritual. E nós queremos deixar claro que se você não possui uma Bíblia, nós queremos lhe presentear. Nós queremos que você tenha livre acesso à palavra de Deus, que você confira os ensinamentos que são ministrados na nossa igreja, que você compare e você possa então, ajudado, iluminado pelo Espírito Santo, tirar as suas próprias conclusões. Venha estudar a Bíblia conosco aos domingos, pela manhã, às 9 horas o culto, 10 horas a escola bíblica dominical, com classes para todas as faixas etárias. À noite, no domingo, às 19 horas. E às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, o estudo bíblico. Nós estamos estudando, pastor Hernandes, o Sermão do Monte. A cada quarta-feira, uma porção da Escritura Sagrada. E eu sei que é uma refeição suculenta. E quando você aprende a estudar a Bíblia e cria gosto pelo estudo da Bíblia, é algo deleitoso para a alma. Traz luz para a sua cabeça, traz fogo para o seu coração, traz alegria para a sua alma. Nós esperamos você lá. Deus abençoe profundamente a sua vida e a sua família. Deus o abençoe e até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Cada dia
um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.